Fala, meus amigos corintianos, um excelente sábado para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações dessa preparação do Corinthians para o jogo contra o Sport neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, lembrando, às 17h30. Estou trazendo um corte com essas últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. O Corinthians, por exemplo, vai enfrentar o último colocado. Ainda com muitos desfalques, o Corinthians voltou a treinar de olho no confronto com o Lanterna Sport na Ilha do Retiro no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Rodrigo Garro, Carrijo e Memphis Depay seguem em tratamento. O holandês se recupera de um edema na coxa e só deve voltar aos gramados no confronto com o Flamengo na próxima rodada do Brasileirão. Mas também há esperança de novidades para o jogo contra o Sport. O venezuelano José Martínez pode estar entre os relacionados. Ele que passou por uma cirurgia na mão, sofreu um trauma no tornozelo e não entra em campo pelo Timão há mais de um mês, deve retornar ao time. Agora o Ranieri, que segue em transição, faz trabalhos parciais com o grupo, pode ser novidade no banco de reservas. A dúvida maior fica por conta do Charles, que está em tratamento com dores no joelho, mas já correu em campo com os fisioterapeutas. O departamento médico ainda deve avaliá-lo até este sábado, antes da viagem. E na atividade dessa sexta-feira, o Dorival Júnior fez um treino tático, promoveu um coletivo com os jogadores, parou inclusive em alguns momentos para orientar os atletas. O Timão tem mais um treino neste sábado pela manhã e viaja à tarde para Pernambuco. Lembrando que o Corinthians é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro com 29 pontos. Fora das 4 linhas, o executivo de futebol do Timão, Fabinho Soldado e outros 3 funcionários da comissão técnica foram advertidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, por conduta antidesportiva, por supostamente ameaçarem o árbitro Bruno Arleu de Araújo no jogo entre Corinthians e Bragantino em Itaquera em julho. Na decisão, os julgados receberam uma suspensão de 20 dias, que foi convertida em advertência. Esse é o absurdo do Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Brasil. Pune e depois transforma, passa a mão na cabeça, dá lá umas 5 cestas básicas, paga uma grana lá e tá tudo certo. Ameaça a árbitra, coisa séria. A CBF, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, deveriam dar o exemplo. Ameaçou, castigo forte. Não o que acontece. Também neste fim de semana, no domingo, vamos colocar no papo, então, o Iago Rudá, setorista do Corinthians, lá no GE. Globo. Iago, bem-vindo ao Tá Na Área, boa noite para você, amigo. Corinthians também tentando montar um time para esse jogo contra o Lanterna da competição, para não dar mole, não perder pontos bobos. A gente já falou que o Corinthians abriu uma boa vantagem dessa segunda página, né? Agora é se firmar de vez na busca, olhando para cima, talvez por vaga até na próxima Libertadores. Tudo bem, amigo? Tudo ótimo, Bené, boa noite aos amigos da mesa, quem está em casa nos acompanhando também. Olha, de fato, o que você falou faz todo sentido, né? O Corinthians deve ter 4 desfalques para essa viagem lá do Recife. O Memphis Depay, o Rodrigo Garro e o André Carrilho estão sob os cuidados do departamento médico. E o Guinegão, jovem revelação do Corinthians, que tem ido muito bem nos últimos jogos, está suspenso pelo 3º cartão amarelo e também não vai jogar lá na Ilha do Retiro. E aí, como o Corinthians tem um elenco curto, enxuto, o Dorival sempre fala disso nas suas entrevistas, é muito provável, e é a nossa apuração aqui no GED, que o Dorival monte o time num esquema 3-5-2, muito mais obrigado, muito mais condicionado, né, por conta desses desfalques e por conta da limitação do elenco, do que propriamente daquilo que ele acredita como time. Então a gente deve ter o Corinthians no 3-5-2, é uma formação que o Dorival já utilizou em alguns jogos dessa temporada, e com um ataque formado pelo Vitinho e também pelo Yuri Alberto, e vale a pena a gente ficar de olho no Yuri Alberto. Aí faz um tempo que ele não joga como titular do Corinthians, ele vai voltar para essa partida contra o Sport, e é o homem-gol do Corinthians, né? Então o Corinthians apostando muito aí no retorno do Yuri Alberto para essa partida que é importantíssima para o Corinthians tentar se aproximar um pouquinho mais da zona de classificação ali da Copa Libertadores do ano que vem. Quem diria, né, Betão, que a gente já está falando, né, do Yuri Alberto voltando a ser titular e de
time desfalcado com a suspensão do Guinegão para essa partida, né? Quem diria que esse seria o momento do Corinthians? Que nessa lacuna que o Yuri deixou, né, que o Corinthians estava sofrendo demais, acabou dando um respiro quando surge o menino, né? Do terrão, o Gui, que surgiu de uma forma fulminante, assim, sendo muito importante pro Corinthians. E aí agora inverteu, né? Agora o Yuri aproveita uma brecha que o Guinegão tá deixando, né? Agora, entender como é que é esse ataque do Vitinho, né? Também tendo uma oportunidade para jogar sem o Memphis no time. Nesse esquema que o Dorival vai botar de 3 zagueiros, que tem utilizado de vez em quando. Agora, ali apareceu imagens do jogo contra o Fluminense, assim, que o Corinthians tem que agradecer aos céus aquela vitória, porque foi uma vitória sem praticamente ter chutado no gol. Aí... Um cruzamento até que virou gol. Foi um cruzamento. O André Ramalho disputou aquela bola, que a gente não sabe se ele tocou ou não, se ela foi direto. E o gol teve a cara do jogo, né? Que foi assim, um suplício para quem assistiu também. Eu esperei terminar para falar isso. Sábado à noite, hein? O Fluminense também, assim, lá, entrar com o time de reserva no jogo em casa, o Corinthians tem nada com isso, mas é um jogo que não estava levando para um 0-0, aí conseguiu essa vitória que é importantíssima. A gente falava mais cedo aqui da classificação, né? Esses 3 pontos, sem esses 3 pontos, o Corinthians estaria mais próximo de uma segunda página e de uma sombra de rebaixamento, né? Que acho que é tudo que o Dorival quer afastar, porque... Perdão, que ele já sofreu esse ano com esses problemas extra-campo. E sabe como é que é? Se vai se aproximando dali, clube grande, gigante como o Corinthians, quando vai se aproximando, não precisa nem estar próximo da zona. Só de aproximar já começa a patinar, já começa a dar desespero, né? Então, é um trabalho do Dorival, até que eu te falar isso aqui, que dos últimos que ele pegou, tirando a seleção brasileira, né? Aqui no Brasil, aí é uma questão de entender se é o material que ele tem na mão, o que é. Mas é um trabalho que eu, lembrando assim, Flamengo, São Paulo e esse Corinthians, é o trabalho que ele tem mais demorado a ter um time, a encontrar um time. Pelo menos entregou material humano também, não? Porque o Corinthians tem jogadores, mas conviveu com muitos desfalques importantes. Você acha que num nível de elenco que o Corinthians tem, não tem substituto à altura. Por mais que o Guinegão tivesse dado conta do recado no ataque, quando o Corinthians perde o Carrídio, o Garro, em vários momentos da temporada, o próprio Memphis, é muito difícil um time que não tem um elenco tão farto entregar ao mesmo nível. O time ideal jogou 2 jogos, né? Um trio de ataque. Gente, olha o que vive o Corinthians extra-campo. Então, como é que isso não afeta lá dentro? Porque assim, o elenco de 22 do Flamengo, lógico, aí ele tinha 2 times, um brasileiro das Copas, mas... Não sei se o São Paulo era tão mais elenco, assim, tão rico. E ele também conviveu com contusões, São Paulo também. E ele conseguiu tornar um time competitivo mais rápido. Agora, eu acho que eu tô com o Ramon. Acho que essa situação do Corinthians, de Clube Corinthians, é um trabalho, assim... Que demanda mais ainda do que apenas o trabalho técnico, tático do treinador, com o teu grupo. Você tem que, às vezes, também administrar toda essa pressão de fora. Quem é o seu patrão, quem é o seu presidente, ele cai, ele volta. E eu acho que isso influencia para o Corinthians. Até hoje, se você falar o português, claro, até hoje o Dorival não tem um time, uma cara. Seus principais jogadores sempre lesionados, poucos jogaram juntos. Isso impacta muito. Ano passado, o que foi o Corinthians? Aquela arrancada sensacional. A trinca jogando, né? Memphis, Garro e Yuri. Sim. Esse ano pouco jogou. Já entra todo esse contexto do clube de ebulição, de você não saber quem é seu presidente, a instabilidade financeira do Corinthians, não tem dinheiro para trazer jogadores de altura para poder chegar jogando numa condição física que vai ajudar e vai suprir a falta desses jogadores que eu citei. Memphis, o Garro ou o Yuri, que não jogam juntos. Então, assim, é difícil o Dorival conseguir fazer um trabalho ali coeso e de uma regularidade boa. Fica nessa, sobe e desce, dependendo de lampejos e de gol de cruzamento. E nesse contexto, né, que a gente está justamente discutindo de elenco, né, além da questão extracampo, vocês trazem chamam a atenção, né, Iago, para 2 jogadores que, de fato, perderam muito espaço no último semestre. Se a gente pensar nesse Corinthians desfalcado, o Thales Magno já foi uma reserva de luxo, o cara que entrava e solucionava. O Romero é aquele cara que o torcedor queria em campo porque era o cara que fazia os gols importantes, decisivos. Isso. E são jogadores que perderam o espaço e mesmo a gente falando de um Corinthians desfalcado, a gente não cita aqui na provável escalação a utilização desses jogadores, né, Rudá? É verdade, Camila. Muito bem observado por você, aliás, né? O Corinthians pagou um bom dinheiro ao New York City, ao New York City no comecinho da temporada para estender
o empréstimo do Thales Magno, que ia até o meio do ano, só que o Thales caiu de produção. E aí tem vários motivos que explicam isso, né? Ele teve uma pneumonia no meio do ano, ele chegou a perder 3 quilos, a mudança de treinador, de esquema tático e de metodologia de trabalho, e claro, evidentemente, a concorrência interna, né? E o Romero, que ainda é o capitão do Corinthians, apesar dele ser hoje a última opção do ataque, passou pelo mesmo processo, né? Começou a perder muito gol, começou a perder espaço, o Dorival não via no Romero as qualidades que precisava, e curiosamente a gente até viu alguns jogadores da base, como o Kaique, o próprio Guinegão, né, que se destacou e que vocês até brincaram, né? Hoje ele é uma realidade desse Corinthians, né? Mas a gente teve também o Dieguinho, um outro jogador da base que é do sistema ofensivo, que ganhou o espaço do Thales Magno e do Romero. E aí, só para lembrar, o Thales e o Romero têm contrato até o fim do ano, e ao que tudo indica, o Romero não deve ser renovado e o Thales não deve ser comprado, já que ele está de empréstimo, porque nesse ano, sobretudo nos últimos 2-3 meses, eles têm caído muito de rendimento e não têm agradado tanto assim a atual comissão técnica do Corinthians. Por mais que o Betão tenha citado o jogo contra o Fluminense, foi um jogo ruim realmente de assistir como um todo. Acho que dos dois lados, né, Ramon? Acho que o Corinthians consegue, em meio a tudo isso, pelo menos alguns bons resultados em sequência, por uma certa tranquilidade. Claro que eu não estou cravando que o Corinthians já vai brigar por Libertadores. A gente viu como está a situação embolada na tabela, mas depois de 2 derrotas seguidas, eu estou até com a sequência aberta para Juventude e Bahia, a gente já colocava o Corinthians com um sinal de alerta muito ligado. O Corinthians vai para o jogo contra o Vasco como um concorrente direto do Vasco. Consegue vencer jogando no Rio de Janeiro, depois disso vence os 2 jogos contra o Atlético Paranaense, empata um clássico, vai buscar o empate no clássico contra o Palmeiras e emenda uma outra vitória contra o Fluminense. Então, querendo ou não, são 5 jogos também, por mais que não tenha brilhantismo, de resultados que dão uma certa tranquilidade para o Dorival nesse momento. E deixa um ambiente leve, né? Para tentar você remobilizar ou mobilizar para a semana, para o clássico, para um jogo desse que tem que ter uma concentração gigantesca. O Sport não entregou os pontos, está buscando, está tentando. A gente sabe que jogar lá é muito complicado. Então, essas vitórias, por mais que não seja com desempenho à la Corinthians, elas te dão uma tranquilidade, te dão um respiro. Então, assim, é óbvio que o torcedor corintiano, que é o time jogando muito bem, que é os moleques do Terrão dando show, que é o Memphis, o Garro e o Yuri jogando juntos, que é todo mundo funcionando muito bem. Mas quando isso não acontece em campo, o importante é vencer. E o Corinthians consegue, né? Conseguiu vencer contra o Fluminense apesar de um jogo muito ruim de ambos os lados. O Fluminense tinha ali o time todo reserva, mas o Corinthians não. Mas, enfim, venceu, é isso que importa, respira na tabela e vai para um jogo como esse aí para tentar, como você falou, né? Olhar para cima já e não ficar olhando tanto para baixo. Conseguiu vencer alguns e também não perder outros, né? Somar pontos, que é importante demais, pensando em manutenção e agora talvez até uma briga diferente dentro da tabela do Brasileirão. Iago Rudá, obrigada então pelas informações com a gente aqui. Gostei do bigodinho, do Corinthians. Meteu-lhe o bigodão. É estileira. É isso. Novo visual, Iago Rudá. O calendário da CBF mudou. O Corinthians vai encarar o Cruzeiro lá na metade de dezembro. Jogos que vão valer por uma vaga na final da Copa do Brasil. Enquanto isso, o Corinthians vai lidando aí com o Campeonato Brasileiro. Eu volto já para falar um pouco da escalação do Corinthians, que treinou hoje com muitos problemas. Mas o Corinthians no Campeonato Brasileiro tem o Sport do Recife domingo na Ilha do Retiro. O Corinthians melhorou bem a situação dele na tabela, está em 9º lugar, deu um salto em relação à última rodada. O Corinthians está brigando pelo quê no Campeonato Brasileiro, meu povo? Está brigando por título? Quase impossível, não dá. Mas dá para brigar por vaga na Libertadores da América. O G4, por exemplo, está distante do Corinthians em 10 pontos. 10 pontos, é isso? 10 pontos. A memória me salvou aqui, hein? A memória não, a minha cola virtual. O Corinthians está 10 pontos distante do G4, está a 7 pontos de uma vaga na pré-Libertadores. Outra vaga pode abrir dependendo do desempenho do de times brasileiros aí, tanto na Copa do Brasil como na Libertadores. Então, mais plausível nesse momento brigar por uma pré-Libertadores, mas não dá para descartar uma vaga direta na fase de grupos não, no tal do G4. E o Corinthians já deu um certo distanciamento confortável lá para a zona do rebaixamento, que ficou para trás em 7 pontos em relação ao Corinthians, que eu repito, é o 9º colocado. O Corinthians briga pelo quê? Para vocês aí, meus queridos, minhas queridas. Antes, tem uma coisa importante aqui, bastidorzinho, não tem como escapar dessa.
o Ministério Público pediu e a Justiça autorizou a quebra do sigilo dos cartões corporativos do Corinthians. Desde 2018, gestões do Duílio, do Andrés, do Augusto Melo. O Corinthians já encaminhou essa documentação, a investigação que rola na Justiça, provocada pelo Ministério Público. O Corinthians pede apenas sigilo para que nada vaze. E eu não vou vazar, Michele. Eu vou ficar mais um pouco aqui porque eu quero voltar para falar de mais Coringão. Será que o Memphis vai jogar? Sei não, hein? Eu conto tudo para vocês já já. Valeu, Silvestre, por todas as informações. Fala, Baségio. O Corinthians eu acho que não precisa mais se preocupar com zona de rebaixamento, por mais que esteja a 7 pontos do Z4, eu vejo o Corinthians jogando um futebol suficiente para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro e quem sabe até sonhar com um G6, por que não? Ainda tem todo um segundo turno pela frente, o Corinthians, lógico, o foco é a Copa do Brasil. O time está próximo, sim, de disputar uma final, por que não sonhar com o título? Dorival Júnior ainda como treinador, que parece que é um especialista em Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro eu vejo o Corinthians com perspectivas mais para a parte de cima da tabela do que para a parte de baixo. Então, acho que a torcida corintiana já pode ficar um pouco mais tranquila, né, Alex? Em relação ao rebaixamento, sim. Tem muito time ruim para brigar por essa queda aí. O Corinthians não é tão ruim assim, pelo contrário, tem um time bom. O Corinthians tem 29 pontos em 23 jogos, também não é uma pontuação para ficar sonhando com Libertadores, nada disso. Uma competição, uma pontuação, melhor dizendo, para levar uma campanha regular, segura até o fim e, claro, se dedicar à Copa do Brasil, que é onde o Corinthians tem a chance de ser campeão ainda nesse ano. Então o Corinthians tem que fazer isso. Cuidar do brasileiro, para não ter sustos, levar de um jeito digno a competição, sem estripulia, para querer atropelar todo mundo. Claro que se puder ganhar todos os jogos, sempre é bom, maravilhoso. Todo mundo luta por isso. Mas, na realidade, os pés no chão do Corinthians são esses. Brasileirão regular, bacana, né, aceitável, e Copa do Brasil mais pro fim do ano, para ir com tudo e tentar o título. Mas não tem aquilo assim que o G6 pode virar um G8? Porque, dependendo do campeão da Libertadores. O Corinthians está em nono, né? Sim, sim. O Corinthians está em nono, com 29. Se o campeão da Libertadores for brasileiro, vira G8? G9? Vira G7. G7. Então ainda está muito longe pro Corinthians. Tá Só que aí tem o Copa Sul-Americana. Se o campeão da Copa Sul-Americana tiver nas primeiras colocações, mas isso não vai acontecer. Não vai estar porque os times que estão lá estão atrás. O Atlético Mineiro. Então vem cá, não tem chance. O corte é G7. Acho que é 6 até, né? Se um brasileiro ganhar a Libertadores... Palmeiras e o Flamengo ganhando a Libertadores, que não é difícil de acontecer, vira G7. Então o Corinthians, na verdade, que está com 29 pontos, tem que chegar com o nono lugar, tem que chegar no lugar do São Paulo. Isso, que 6 está pontos. com 35 pontos. 6 pontos à frente. Então o Corinthians está com 29, mas não tem chega. que ir para 35. Não chega, amigo. O São Paulo é melhor que o Corinthians. E o São Paulo caindo para a LDU vai focar no Campeonato Brasileiro para tentar entrar no G6. São muitas variáveis. O diretor tá falando, o diretor fica falando um monte de coisa no meu ouvido que eu quero ver. Fica falando que eu tô contando com o ovo antes da galinha botar. Mas a questão... Você foi fino quando você falou, você podia ter falado de um jeito mais... E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Sport, que é o próximo adversário do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando, a partida será disputada domingo às 17h30. Como podemos ver aqui na tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, a equipe do Corinthians está na 9ª colocação, 23 jogos, somou 29 pontos. Já a equipe do Sport é a lanterna do campeonato, 21 jogos disputados, somou somente 11 pontos. No campeonato todo só conseguiu uma vitória, que foi em cima do Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Sport. São 2 empates, 2 derrotas e somente uma vitória. A vitória que foi a única no campeonato, que foi contra a equipe do Grêmio. No último jogo, no final de semana passado, a equipe empatou fora de casa contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e Sport. O Corinthians venceu 3 dessas 5 partidas e o Sport venceu 2. O jogo mais recente foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians venceu na Neoquímica Arena pelo placar de 2-1. Jogo importantíssimo para o Corinthians, vai pegar o lanterna do campeonato, tudo bem que é fora de casa, lá em Recife, Ilha do Retiro com certeza estará lotada, mas é muito importante o Corinthians somar esses 3 pontos e tentar se aproximar mais ali do G6 do Campeonato Brasileiro.
A primeira equipe do G6 é o Bahia, que está com 36 pontos, ou seja, precisa vencer para pelo menos se aproximar e ter mais condições futuramente, já que só disputa o Campeonato Brasileiro até o final do ano, de tentar garantir essa vaga na Liberta do ano que vem e não ficar só esperando as finais da Copa do Brasil. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!